Isso, está gravando. Eu vou apresentar para vocês todo o conteúdo que nós já trabalhamos até agora, tá? Então, aí vocês me falam se está aparecendo a imagem aí ou não, tá? Alguém abre o microfone e fala. Essa imagem sobre a produção textual, vocês estão vendo? Alguém responde. Sim. Ó, nessa imagem aqui, dessa produção textual, vocês deveriam assistir um vídeo que mostra os pássaros, né? A evolução dos pássaros, como eles querem alcançar os voos, e vocês imaginarem como se fossem os pássaros, e vocês vão escrever nessas linhas. A frase que vocês têm que terminar o texto de vocês é essa aqui, ó. Os, os, os nossos sonhos precisam ter um final feliz. Então, aí vocês vão relatar. Se quiser usar todas as linhas, poderia. Se quiser usar 4, 5 linhas, vocês vão escrever do jeito que vocês quiserem. Mas vocês vão se imaginar como se fossem os pássaros e como se vocês, mesmo diante das dificuldades, no caso dos pássaros lá, mostrava as dificuldades de falta de alimento, alguma coisa. Então, vocês, a mesma coisa, mesmo diante das dificuldades que vocês têm enfrentado, que nós todos, né, estamos enfrentando, qual é o sonho de vocês? Qual é o voo máximo que vocês querem alcançar? Certo? Depois, na semana seguinte, eu passei os combinados, né? Depois, na semana seguinte, nós falamos, só um minutinho, deixa eu achar aqui, sobre a biossegurança, né? O que estão vendo a imagem aí da nota de aula? Alguém abre o microfone e responde. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Se não, dá a impressão que eu estou falando sozinho. Se não, dá a impressão que eu estou falando pro computador. Se quiser interromper, pode interromper, tá? Aí vocês vão falar, nesse texto aí, eu pedi assim, ou copiar, ou imprimir, se tiver condições, não precisa gastar dinheiro com isso. Mas o aluno que não quisesse copiar, ele ia fazer o quê? Ele ia fazer o seu próprio resumo da leitura. Então, aqui tá contando, ó, toda a história sobre o coronavírus. Porque desde 1960 existe esse vírus chamado corona, tá? Só que ele transmitia, ele foi chamado de alfa coronavírus NL63, beta coronavírus e assim por diante. E aí, por último, né, teve também o SARS-CoV, que é a síndrome da respiração aguda grave. Tudo isso eu fiz um vídeo explicando, mas eu estou só relatando para vocês. Até chegar no conhecido coronavírus 19. Por quê? Porque a Covid-19 vem do coronavírus, porque no ano de 2019 é que ela foi descoberta. Todo mundo sabe que o vírus é um ser considerado diferente, porque ele não está em nenhum reino da natureza. Então, ele não vive como mal, né? Ele pode viver no ar? Pode. Ele pode viver na água? Pode. Ele pode viver na terra, no tapete da sua casa? Pode. Ele pode entrar dentro do nosso corpo. Através do quê? Das aberturas que nós temos no corpo. Quais são as aberturas que nós temos no corpo? O nariz, a boca, né? Então, o fato de você segurar na maçaneta da porta e tiver um vírus ali, você colocar a mão na boca, ele vai passar para sua boca. O fato de você estar conversando perto de uma pessoa e a pessoa, mesmo aos olhos humanos, a gente não enxerga as gotículas de saliva que ela solta, essas gotículas podem entrar tanto pelo seu nariz quanto pela sua boca, levando o vírus. Porque, gente, só para vocês terem uma ideia, o vírus é um ser microscópico, mas nem o microscópio comum, o microscópio eletrônico, ele pode... Deixa eu mostrar minha carinha aqui, porque senão vocês vão ficar... Ele pode, nem o microscópio, ele pode visualizar o vírus. Precisa-se de um microscópio eletrônico, chamado microscópio eletrônico de varredura. Então, esse microscópio, ele aumenta milhares de vezes. Só para vocês terem uma ideia. É caríssimo.
esse microscópio. Não é qualquer lugar que tem, não é qualquer faculdade que tem, não é qualquer laboratório. A gente não faz exames, às vezes, de sangue, de urina, que fala assim, esse exame aqui fica pronto só daqui tantos dias. Por quê? Porque o material vai ser levado para um laboratório onde existe um microscópio eletrônico para poder visualizar e encontrar um vírus, uma bactéria, alguma coisa que está na sua urina, no seu sangue. Então, por quê? Porque não são todos os laboratórios que fazem esse exame através de um microscópio eletrônico. Não são todas as faculdades que têm um microscópio eletrônico. Então, o vírus, ele é muito pequeno. Ele é extraordinariamente pequeno. Então, não consegue ser visto em microscópio comum. Por isso que o vírus foi difícil ser descoberto. Porque, olha, para vocês terem uma ideia, nós temos 5 reinos da natureza: monera, protista, fungi, animal e vegetal. O vírus não é monera, o vírus não é protista, o vírus não é fungi, o vírus não é animal e não é vegetal. Ele não tem reino ainda. Pode ser que daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, exista um reino para o vírus, mas por enquanto não existe. Entenderam? Estão entendendo, gente? Quem quiser colocar no chat alguma pergunta, pode colocar, tá? Ou responder alguma coisa, ou perguntar, ou comentar, pode escrever no chat. Continuando aí. Vamos voltar lá na imagem. Aí aqui vai falar sobre as formas de transmissão do coronavírus, tá? Tá vendo aqui, ó, contatos, as coisas que eu já falei mais ou menos. Aqui, gente, eu fiz até uma observação para vocês. Deixa eu olhar o negócio aqui. Eu fiz até uma observação para vocês. Estão vendo a imagem aí do desenho? Estão ou não? Sim. Tá. Aqui mostra, ó, o tipo de superfície, a temperatura da superfície e a quantidade de vírus do material contaminado. Então, aqui nós temos um vírus, ó. No papelão, ele pode ficar até 24 horas. No aço, ele pode ficar até 48 horas, por exemplo, corrimão de uma escada rolante, maçaneta de porta, ele pode ficar até 2 dias ali. No plástico, como garrafas de refrigerante, garrafas de água, ele pode ficar até 3 dias ali, 72 horas. No cobre, né, dependendo das maçanetas são de cobre, ele pode ficar 4 horas, tá? Detalhe, que eu até fiz aqui, ó, HS não existe, tá, gente? Essa imagem aqui, ó, é uma imagem que eu peguei da internet, mas é uma imagem que está escrito errado, tá? Esse S aqui, ó, esse S pequenininho aí não existe. Para você falar em horas, você não escreve HS, você escreve somente o H minúsculo. Aí eu fiz uma observação aqui, tá bom? Período de incubação do vírus. Ele pode estar em contato com o vírus e o aparecimento pode ser de 2 até 14 dias. Então, essa incubação é quando ele fica quietinho dentro do teu corpo. Às vezes, você está com o vírus, sai, vai na casa do avô, da tia, do colega, vai numa lanchonete e você nem sabe que tem o vírus. Por isso que eles prezam tanto. Fique em casa, tá? Aí, eu venho falando do tempo de transmissão, né, que pode ser ocorrido a transmissibilidade até 14 dias após o aparecimento dos sintomas. Então, a pessoa tem o vírus, os sintomas não aparecem na hora, ó. A incubação é isso aqui, ela pode demorar de 2 a 14 dias. E depois disso aparecem os sintomas, tá? Aí ele se espalha no corpo e a capacidade de reprodução dele é muito grande. O vírus do coronavírus é chamado SARS-CoV-2, tá? Então, esse é o nome científico dele. Aí vai falar sobre a parte de sintomas, né? Que a pessoa tem tosse, febre, dor de cabeça e um monte de coisa que nós já falamos um pouco também. Só estou fazendo uma revisãozinha rápida. A mutação viral. Isso aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Por que a mutação viral? O vírus, ele sofre mutação, qualquer vírus. A gente não, há alguns anos atrás, a gente não viu falar do vírus da gripe suína, né? Que ela veio proveniente de um animal, porque o vírus sofreu mutação.
Então, o vírus não tem célula, ele é um ser acelular, ou seja, ele não é formado por célula. Então, a capacidade dele se reproduzir é como se o material genético dele, aqui é uma célula, aqui é um vírus, faz de conta, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para... Aqui, ó. Ó. Ah, meu microfone tá horrível. Aqui na minha mão é uma célula. A caneta é um vírus. Ele vem na corrente sanguínea e ele vai passando. Quando ele encontra uma célula que acolhe ele, vamos fazer menor, vou fazer a tampinha da caneta, né? Quando ele encontra uma célula que acolhe ele entra, ele fica englobado dentro dessa célula e aí ele começa a reproduzir. Ele é um parasita obrigatório. Ele é totalmente parasita. Ele não consegue viver se ele não estiver dentro de uma célula. Se você pegar o vírus, por exemplo, através de um espirro, de uma tosse, o vírus sai do seu corpo e fica aqui na mesa, ó, né? Fica em cima do computador, ele vai morrer por algumas horas. Porque ele precisa de um ser vivo para se reproduzir. Aí, o que acontece? Quando esse vírus, ele fica dentro da célula, ele começa a reproduzir. E o material genético dele vai saindo e vai entrando em outras células. Entendeu? Vai saindo e vai contaminando outras células. E aí, no caso do coronavírus, ele pode ficar até 3 dias dentro da nossa garganta. Por isso que é importante você fazer gargarejo. Existem muitas receitas na internet chamadas ações preventivas. O que são ações preventivas? Que você vai fazer antes de ter o coronavírus. Então, você, por exemplo, fazer gargarejo com bicarbonato, você fazer gargarejo com um pouquinho de vinagre, você tomar um chá quente, mas tem que ser bem quente, não pode ser morno, porque senão ele não morre, tá? Você fazer aquele própolis, espirrar o própolis dentro da garganta, tudo isso são meios que você usa para prevenir. De 2 em 2 dias você fazendo isso, porque se caso o vírus entrar dentro de você, enquanto ele estiver na garganta, você fazendo isso, ele vai embora, ele morre. Porque depois que ele descer para a traqueia e for para os brônquios, o lugar que ele vai chegar no seu pulmão, não tem outro. O lugar que ele vai alcançar é no seu pulmão. E aí ele começa a fazer um processo onde acontece a coagulação sanguínea. É como se o seu sangue talhasse, é como se o seu sangue ficasse duro. E aí ele não deixa haver a troca gasosa. A hematose é o processo que absorve o oxigênio, elimina o gás carbônico. E no caso do vírus, ele não vai deixar com que essa hematose aconteça. Pessoal, querem fazer alguma pergunta? Estou falando muito rápido? Tá dando para entender? O que vocês me falam? O sol tá batendo aqui, Alguém responde aí, por favor. Eu tô entendendo. Tá entendendo? Tô falando muito alto, muito baixo? Não. Gente, tem que aproveitar essas lives, assim, para a gente poder tirar dúvida, tá? É como se a gente estivesse dando aula na sala de aula, tá? Então, vocês têm que aproveitar. Vocês estão achando legal ou não? Oi? Uma pergunta. Se você, tipo assim, você pega alguma coisa e você, tipo assim, você vai pegar um refrigerante, vai beber outra coisa, o refrigerante novamente, o vírus já vai infectar já o refrigerante, o líquido? Se você beber novamente, o vírus pode entrar no seu corpo? Olha, na verdade, assim, depende de onde ele tá. Se o vírus está na tua mão, você pega uma garrafa, ele pode passar para a garrafa. Se o vírus está no ar, às vezes você tossiu, a saliva está espalhada, você tem um copo de refrigerante aberto aqui na tua frente, o vírus pode entrar dele. Você tomou o refrigerante, ele vai para o seu corpo. Entendeu? Então, aí, mas de toda maneira, se ele não entrar e ficar aqui na garganta, na sua faringe, nessa região aqui, ó, que é chamada de faringe, ele vai para o seu corpo. Vamos supor que isso que você está perguntando. Vê se eu entendi, depois você me confirma. Você tomou ele estava no refrigerante. Mas o refrigerante, professora, passou direto para o estômago. Aí
o seu ácido clorídrico que você produz no estômago pode matar o vírus. E você nem vai ter nada. Você foi contaminado, se você fizer um exame, vai aparecer que você teve contato com o vírus, mas ele nem desenvolveu a doença, porque ele foi direto para o seu estômago produziu o ácido clorídrico e simplesmente você eliminou ele do seu corpo. Então, isso depende. Se ele tiver, vamos supor que ele entrou pelas fossas nasais e passou direto. Ou ele entrou pela boca e foi para o esôfago e para o estômago. Ou espalhou na corrente sanguínea. Ele vai procurar o pulmão. Ele vai procurar principalmente o pulmão. E principalmente os rins e o fígado. Por isso que tem pessoas, gente, que são... Porque o que aconteceu? Vê se vocês conseguem entender. O que eu falei há 2 minutinhos atrás? O vírus, ele é muito reprodutivo. 1 minuto ele se reproduz, porque ele joga o material genético, ele não precisa de um macho e uma fêmea. Ele solta o material genético, ó, lembra que eu falei? A caneta, a tampa da caneta é o vírus. A minha mão é a célula. Ele vai jogando, o material genético vai saindo assim, ó, e vai espalhando nessa célula, nessa, e vai tomando conta de tudo. Aí ele estando na corrente sanguínea, ele vai para qualquer órgão. Quando a pessoa, por exemplo, está com coronavírus, que está internada, ela teve que ficar internada e entubar, porque o pulmão dela não está fazendo hematose. Ela não consegue sozinha, e a máquina tem que fazer por ela. Mas aí a pessoa paralisou o rim, porque o vírus já está lá no rim, causando um desastre lá nos rins. Aí tem que fazer hemodiálise, porque o rim parou, o rim não filtra mais o sangue, e aí a máquina vai filtrar o rim por você. Então, gente, a catástrofe é enorme. O vírus é microscópico. Olha para vocês verem como as coisas são. Algo microscópico, algo que nosso olho humano não é capaz de enxergar, destrói 300 mil vidas, mais de 300 mil vidas só no Brasil. Mais de 3 milhões de pessoas morreram no mundo. Algo que você não vê, algo que você não pega na mão, você não enxerga. Você sabe que ele existe? Por que você sabe que ele existe? Porque existe alguém que teve a ideia de produzir um microscópio eletrônico e através dele foi detectado e encontrado o vírus. E as pessoas estudaram. Muitos cientistas, gente, nem consideram o vírus como um ser vivo. É uma briga. Uns cientistas querem falar que ele é vivo. Por quê? Porque ele reproduz. Ele é capaz de matar um ser humano. Mas os outros cientistas não consideram ele como vivo. Por quê? Porque ele nem célula tem, como que ele pode ser vivo. Entenderam? Aí, no caso, vem aquela ideia da teoria celular. Todo ser que é capaz de reproduzir é formado por célula. Mas aí tem que haver um parênteses, menos os vírus. Isso é o vírus da gripe, isso é o vírus da herpes, isso é o vírus que causa coronavírus, isso é o vírus de qualquer doença que entra em você. Por isso que é importante a vacinação. Por isso que é importante a mãe, o pai, saber cuidar do calendário de vacinação dos seus filhos. Porque a pessoa que não vacina, ela está suscetível ao vírus. Quando você tem vacinado, o que a vacina é importante? Por que nós temos que ficar tristes com a situação que nós estamos vivendo no Brasil diante dessa pandemia e a vacina não chega até a população? Nos Estados Unidos vacinaram quase toda a população de lá. E aqui no Brasil vacina nessa escassez. Porque é revoltante, porque a vacina, você vai colocar no seu corpo o anticorpo do vírus. Quando ele entrar pelo nariz, pela boca, por qualquer jeito, já tem o anticorpo, já vai reconhecer que ele é um vírus, já vai lá e mata ele. Porque existe uma luta, é uma briga entre o vírus, que é do mal, e o anticorpo, que é do bem. Todo mundo produz anticorpo. Você está doente da gripe? Não existe remédio para gripe. Você vai lá na farmácia ou no médico, você vai tomar um antitérmico, você vai tomar um descongestionante nasal, você vai tomar um remédio para tirar a dor do seu corpo, um relaxante muscular, mas não existe remédio que mata o vírus. Quem mata vírus, somente os anticorpos que nós produzimos nos nossos glóbulos brancos. Os nossos glóbulos brancos, já vou responder, Rubens, só um minutinho, vi sua pergunta aqui agora. Os nossos glóbulos brancos, eles estão no nosso sangue.
Eles são os soldadinhos de defesa do nosso corpo. É ele que nos defende contra... Gente, só vou dar uma ideia para você como ele defende. Às vezes vocês machucam um espinho, qualquer coisa. Uma espinha, uma acne no rosto. Não cria aquele pus? O que é aquele pus? O pus é o resultado da briga entre vírus e anticorpo. O anticorpo, o soldadinho que quer matar ele. O vírus, o inimigo. O anticorpo do bem, o vírus do mal. Aí eles começam a brigar. Oi? O que você está falando lá sobre o machucado e tudo, então o corpo humano está infectado com vírus, se machucar pelo menos alguma ferida, algo tipo assim, o vírus pode entrar no corpo pela ferida? Pode entrar, mas é difícil. Mas pode, porque está aberto, está exposto. Tipo assim, quando fica sangue, o sangue é um caminho por onde ele entra, né? É difícil. Porque ele não fica assim solto no ar. Geralmente ele fica, igual eu falei, ele vive dentro de uma célula. Então, quando você espirra, as gotículas é que mantém ele vivo. Se você colocar ele numa mesa seca, ele pode morrer dentro de horas. Né? Então, a mesma coisa, na ferida, o líquido, o sangue é vivo. Então, se ele entrar pelo sangue, né, igual o vírus da AIDS. A AIDS, você pode contaminar o vírus pelo esperma, pela secreção vaginal, através de agulhas que você ingere no seu corpo. Mas, assim, o vírus do Covid, ele pode acontecer, mas eu penso que seja raríssimo, tá? Agora, deixa eu só terminar o que eu estava falando. Então, vai haver uma briga entre o bem e o mal. E sempre, aí entra a pergunta que o Rubens fez. Rubens, está me ouvindo? Aham. Professora, a alimentação ajuda a imunizar nosso corpo? Sim, claro que sim. Quanto mais alimentos saudáveis você ingere, mais anticorpos você produz. A vitamina C, por exemplo, a vitamina D, por exemplo, ela vem de onde? O nosso corpo não produz sais minerais. Nós conseguimos cálcio, fósforo, potássio, magnésio, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, sais minerais, carboidratos. Tudo de onde? Dos alimentos que nós ingerimos. Quando eu e meu tio chegam da academia, meu tio sempre faz uma vitamina de qualquer modo, de qualquer coisa. Isso, por quê? Porque os alimentos são fontes de nutrientes. E quem são os nutrientes? Os alimentos saudáveis. Frutas, verduras, legumes, isso. Ah, não gosto, professora, eu não consigo comer. Mas tem que comer, gente. Tem que comer. Igual o leite. Tem gente que não gosta de leite, mas o leite é a fonte de cálcio. Se quando você tiver com 70, 80 anos, você não quer ter nem isso, às vezes até menos, 50, 60, você não quer ter osteoporose, você não quer ter problemas na calcificação dos ossos, então toma leite, toma os derivados do leite, come queijo. Então é assim, tá? Vamos terminar, porque, já é 7h30, falta 20 minutos para a gente acabar nossa aula, porque eu tenho com outra sala. Vou voltar lá na foto, que eu quero terminar de falar uma coisinha para vocês aqui. Tá, essa parte aí do vírus, então, é mais ou menos isso. Por isso que é importante, voltando aqui, ficar em casa. Sair o menos possível. Sempre você deixar na sua casa um vidrinho com álcool em gel, ou álcool 70%. Chegou da rua, spray, passa na mão, lava as mãos com água e sabão. Não existe melhor desinfetante, não existe melhor, vamos dizer assim, destruidor de vírus e bactérias, sujeira do ambiente, do que água e sabão. Não existe melhor. Pedro, peraí. As bebidas ajudam a imunizar nosso corpo ou só os alimentos? Bebidas como, por exemplo, o leite, o suco de laranja, é riquíssimo em vitamina C, tá? Suco de limão, suco de acerola, suco de caju, suco de abacaxi. Tudo isso, gente, que eu tô falando, é natural, tá? Não adianta você comprar aquelas caixinhas lá que tá escrito néctar de uva, néctar de morango, néctar de caju, porque aquele néctar lá é só ilusão para pessoas que, como diz, só tapiação. É só para vender. Oi, deixa eu só terminar aqui, já te falo. Desculpa. Só um minutinho. Pedro, tá me ouvindo? Pedro, tá me ouvindo?
Tá entendendo o que eu tô falando? Suco, as bebidas que eu tô falando são sucos naturais, sucos feitos da fruta, da polpa. Tô. Tá, Uhum. então tá. Deixa eu só terminar, então, aí eu vejo. Aí o que acontece? Esses sucos naturais, a fonte de vitamina está ali naquele momento. Então, você fez um suco de laranja, você já consome ele. Você fez um suco de caju, você já consome ele. Aí o que vai acontecer? A vitamina que está na laranja, que está no limão, que está no abacaxi, que está na acerola, ela vai direitinho para o seu sistema digestório. O nosso sistema digestório, o nosso estômago, ele tem a função de trabalhar aquele alimento, triturar o alimento e fazer a digestão. Aí vai para o intestino. No intestino fino, que é o intestino delgado, falando muito rápido, no intestino delgado, ele vai absorver as coisas, os nutrientes. Então, ó, a vitamina, a proteína, os sais minerais, os carboidratos, os lipídios bons, porque lipídios são gorduras, mas existem gorduras boas, saturadas, que o corpo precisa. Tudo isso vai ficar no intestino. Peraí, só um pouquinho. Zé Manuel, pega água lá para mim. Vai ficar no intestino. Então, o intestino delgado é onde ficam os alimentos ricos em nutrientes. O sangue, gente, atenção, olha em mim. O sangue, ele é um caminhãozinho. Ele circula 24 horas por dia, durante todos os dias da nossa vida, desde quando você estava no útero da sua mãe. Tá? Ele vai levar os nutrientes. Ele vai lá no intestino delgado, pega a vitamina, a proteína, os sais minerais, os carboidratos e vai distribuindo, gente, nos 100 quatrilhões de células que nós temos no corpo. Então, Pedro, para responder a sua pergunta, essa imunização do nosso corpo, ele vem tanto dos alimentos, frutas, verduras, legumes, como ele vem de bebidas como sucos naturais, como leite e etc. Certo? Fala, pode falar. Eu? Então, 2 perguntas. Então, só sucos da natureza pode ajudar um pouco a imunidade contra o corona? por causa da fruta que você fez de suco, né? Entendeu? Outra pergunta. Agora, igual eu falei, aquele suco de caixinha, aquele suco de pacotinho. Não tem nada. Aquele néctar que coloca lá escrito néctar, que lá é puro açúcar. Puro açúcar, enganação. Tá, fala. Então, só o vírus pode ser caminhado pelo sangue? Ele caminha, o sangue, porque é assim, o sangue, ele é o Marco que tá falando? Marco não, o Eric que tá falando? Eric, é assim, ó, presta atenção. O sangue é um caminhãozinho. Imagina um caminhãozinho transportando numa estrada. Ele sai de uma cidade, pega a mercadoria e vai para outra, não é isso? O sangue no nosso corpo, se você cortar aqui, Eric, ó, sai sangue. Se você cortar aqui, sai sangue. Se você cortar na ponta da orelha, sai sangue. Se você cortar no dedo, sai sangue. Se você cortar no pé, sai sangue. Por quê? Nós temos milhões de vasos sanguíneos dentro do nosso corpo. E esses vasos sanguíneos, eles carregam o sangue. É o caminho, é a estradinha do sangue. Então, ele passa levando moléculas grandes, médias e pequenas. Quando você tem uma artéria no seu corpo, por exemplo, a artéria é quando o sangue vai sair do seu coração, porque ela é grossa, grande e resistente. Então, o sangue sai do coração com a força, com a pressão. Aí ele distribui sangue no corpo inteirinho, levando oxigênio para todas as células. E do mesmo jeito que ele leva oxigênio, ele leva a vitamina que você adquiriu tomando suco de laranja, ele leva a proteína que você adquiriu comendo um pedaço de peixe, de carne, ele leva, por exemplo, os sais minerais, cálcio, fósforo, magnésio, que você comeu usando, por exemplo, as frutas, banana, maçã, e etc. As folhas verdes. Ó, só para resumir e terminar esse assunto. O prato da gente, ele precisa ser mais colorido possível. Um prato da mesma cor é porque tem os mesmos nutrientes. Por exemplo, você colocar no seu prato arroz, batata e mandioca. Você vai comer só carboidrato aquele dia. Agora, se você colocar arroz, o feijão, a carne ou o peixe, o verde da alface, o vermelho do tomate, o roxo da beterraba e o verde da vagem, por exemplo,
você está comendo proteínas, vitaminas, sais minerais, lipídios, carboidratos, você está comendo tudo que você precisa. Então, como que eu sei que eu devo comer? Quanto mais colorido for o meu prato, mais nutrientes o meu corpo está recebendo. E o meu corpo vai fazer o quê? Vai produzir anticorpos. Ah, professora, então se o vírus do Covid entrar no meu corpo, eu estou pronta para receber ele? Sim, porque você se alimenta bem. Então, por que as pessoas às vezes morrem? Porque elas têm pouca imunidade. Porque o corpo dela tem pouquinho, mas pouquinho soldadinho de defesa, que são os glóbulos brancos. Aí o vírus entra, ó, e vai matando os que estão vivos, aí quem vai produzir? Ninguém, e a pessoa morre. Vamos terminar, gente, porque falta 5 minutos. Vou só terminar aqui. Aí fala essa aula aqui, ó. Essa aula aqui que eu vi que teve alguns alunos que teve dúvida. Eu coloquei essas palavras. Vocês estão vendo as palavras? Responde rápido. Estão vendo, gente? Sim, Áreas, vidas, célula, luz, tá. Vocês vão usar essas palavras para fazer um texto, para fazer a definição. Vocês vão usar essas palavras, por exemplo, para colar a imagem. Ah, eu tenho uma imagem do sol, eu tenho uma imagem de uma célula, eu tenho a imagem de um boi, de um cavalo, eu tenho a imagem de uma bactéria, eu tenho a imagem de um homem, eu tenho a imagem de várias frutas, várias verduras, eu tenho a imagem do sistema reprodutor feminino, eu tenho a imagem dos gases da atmosfera. Vocês vão colar essas imagens no caderno ou desenhar e vai fazer a definição de cada uma delas. Ah, professora, eu posso fazer uma definição em forma de texto? Pode. Eu posso fazer uma definição, tipo assim, colocando a setinha e falando cada uma delas? Pode. Do jeito que você quiser. Oi. Prof, é impressão minha ou eu e o Pedro, quando tava aí na escola, na quinta-feira, tava estudando isso? Tá, velho, eu tô revendo isso, porque teve aluno que ainda não fez. Vocês já fizeram. Aí, eu passei uma aula explicando. Gente, olha em mim. Olha em mim. O aluno, minha aula tá tão rápida, porque eu não tô tanta coisa, né? Mas, ó, o aluno que assistiu os vídeos explicativos, eu falo para vocês que ele é capaz de qualquer coisa. E eu falo para vocês que a nota dele é máxima. Porque ele entende tudo, ele vai fazer os exercícios. Entendeu? Tem que assistir os vídeos. Aí, vocês podem, porque tem pai, gente, infelizmente, que reclama. Entendeu? Reclama porque tá passando a matéria, reclama porque tem muito vídeo, reclama porque tem muito texto. Então aí fica difícil demais. Mas eu não me importo, porque o importante para mim é vocês aprenderem. É mesmo estando em casa, vocês terem noção do que vocês têm que saber no 8º ano para chegar no 9º e não ter dificuldade. Isso aqui vale a pena, certo? Aí, o que vocês têm que fazer? Assistir os vídeos explicativos. Então, eu peço encarecidamente, entrem na plataforma, entrem na sala de aula do Google Classroom. O aluno que está na plataforma, ele assiste o vídeo qualquer hora, qualquer dia. Se ele estiver fazendo uma atividade o mês que vem e lembrar de alguma palavra que viu no vídeo, ele pode voltar e assistir. Por quê? Primeiro, porque não enche o seu celular. Se ficar no WhatsApp, vai enchendo de vídeo, daqui uns dias você não tem memória mais, aí não tem jeito de assistir nada. Então, o que vocês vão fazer? Quem não está na plataforma, olha em mim, vai trazer o celular aqui em casa, que eu vou baixar a plataforma e ensinar vocês a mexerem. Marca um horário, vem um por vez, vem de máscara, que não tem problema nenhum. Aí eu ajudo, vocês baixam. E aí todos os vídeos que eu mandar, igual hoje, à tarde eu vou postar a aula da semana. Tem 21 vídeos. Só que nos 21 vídeos está explicando todinho aqueles exercícios que eu passei para vocês. Entendeu? Então, quem assistir vai fazer. No dia que eu for fazer correção, que tiver lá dia 16 de abril, que vocês teriam que mandar, né? Que seria hoje. Vocês vão mandar, vai estar tudo certo. Na hora de corrigir, ó, é só passando certinho. Por quê? Porque prestou atenção nas aulas explicativas. Tá? Vamos terminar aqui, então. Aí, isso aqui são aulas explicativas que eu passei para vocês, aqueles resuminhos do caderno, lembram? Ó? Tudo isso aqui. Tudo foi explicado nos vídeos, tá? Por isso que eu não vou falar de novo. Aqui entra a matéria nova. Essa matéria que nós estamos vendo agora, sobre energia, tá? Então, a energia, ela pode ser mecânica, térmica, elétrica, química e nuclear. Deixa eu ver um negócio aqui. Nós temos 15 alunos. Ana Beatriz, Eric, Felipe, Gustavo, Ítalo, Letícia,
Manuela, Nathalie, Pedro, Rubens, Sara, Luísa, Sara Ribeiro, Tiago. Todos vocês, procurem quem não está na plataforma. Quem quiser me ajuda, traz o celular aqui que eu faço para vocês. E outra coisa que eu queria falar, o trabalho, aquele trabalho que a Lucimara explicou sobre o mês de fevereiro. O trabalho, a pergunta número 2 é de ciências. Ela vai valer 5 pontos. Tem aluno que ainda não enviou, então, por favor, envie o mais rápido possível. E outra coisa, o trabalho é para enviar na plataforma, tá? Porque aí, se eu quiser imprimir, eu posso imprimir. Pelo WhatsApp, se não tiver jeito, pode mandar. Mas o mês que vem, os trabalhos que tiver data marcada é para enviar tudo pela plataforma. Vamos tentar começar a usar a plataforma, porque é muito melhor do que o WhatsApp, gente. Muito melhor. O WhatsApp só vai encher a memória de celular de vocês. Igual eu falei, esses vídeos que eu vou postar hoje. Vocês podem ficar tranquilos. Quando eu postar, vocês podem apagar do WhatsApp, entrar na plataforma, que eles vão estar lá tudinho na plataforma, aula por aula. Tá? Então, quem não tem, procura arrumar. Aí vai falar, essa pergunta aqui que muitos alunos estão mandando mensagem perguntando. Baseado no texto, o que essas frases têm em comum? Responda a lápis em cada frase. Aqui, ó. Esses cereais dão energia ao meu dia. Que tipo de energia é essa? Será que é a energia química? Será que é a energia nuclear? Será que é a energia térmica? Será que é a energia mecânica? Acabamos de falar desse tipo de energia quando eu falei para vocês dos alimentos. Quando você come frutas, verduras, nutrientes, que vai ser transformado e vai para o seu estômago, do seu estômago vai para o intestino, o sangue vai no intestino e distribui no corpo. Isso é energia o quê? Química. É a energia que você transforma o alimento em nutrientes. É um tipo de energia química. Por quê, professora, que é energia química? Porque está acontecendo uma reação química. No vídeo, eu vou explicar, no vídeo que eu vou postar hoje, está explicando detalhadamente isso. Você pega lá o oxigênio mais o açúcar que você comeu dos alimentos que você ingeriu. Igual eu falo no vídeo lá, que vocês vão ver. Mastiga um pedaço de pão, põe um miolo de pão na boca e fica mastigando assim, 2 minutinhos. Você vai sentir um gosto de açúcar na sua boca. Por quê? Porque o pão é carboidrato. O carboidrato é açúcar. Aí, professora, então, em todo carboidrato tem açúcar? Tem. Se você come arroz, se você come mandioca, se você come batata, tudo você tem açúcar naquele alimento. Tá? Então, aí transforma o alimento em vitamina, em proteína, em sais minerais. Por isso que transforma. Quando acontece uma reação química, esse tipo de energia é chamado de energia química. Igual aqui, ó, o sol traz energia à minha vida. Que tipo de energia é essa? Alguém arrisca falar aí? Abre o microfone e fala. Falta 4 minutos para nós terminar. Fala rápido. Ninguém? Chuta! Alguém chuta aí, joga no... Energia térmica? Também, parabéns. Energia térmica, porque ele aquece. Energia solar? Energia... Tá, é solar, vem do sol, mas é energia, Não acredito. Luminosa. Ela não produz luz. À noite é escuro, você não tem sol. Certo? É necessário resolver o problema energético do país. Que tipo de energia está falando aqui? Essa garotinha tem energia sobrando. Que tipo de energia está falando da garotinha? Então, vocês vão colocar o nome só assim, energia química, térmica, luminosa, entendeu? Nuclear. Aí vocês vão colocar na frente. Só que nós vamos fazer uma aula de correção e depois vocês corrigem. Pessoal, tá me ouvindo? Sim. Uhum. Tá, então vamos continuar. Aí tem essa nota de aula que fala das fontes renováveis e não renováveis, que é bem simples. Não renováveis, porque o ambiente não devolve ela para você. Você coloca lá um carvão para queimar, você vai produzir energia sim, mas ele vai acabar, certo? Então, tudo isso, energia do vento, por exemplo, energia solar, por exemplo, é energia renovável, que vem de graça. O próprio planeta te fornece. E aí ela vem e volta. O vento, ele não acaba, não é isso? Ele tem... O que é o vento? O ar que movimenta. Ele não para de movimentar.
Então, sempre são chamadas de energias renováveis. Agora, quando não são renováveis, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, como, por exemplo, o combustível que você coloca no seu carro para ele andar, ele vai queimar, vai liberar produtos químicos para o ambiente. Então, é uma energia de movimento? Vai fazer seu carro andar? Vai, só que ela não é renovável. Ela vai ser consumindo. Aí, o que você vai responder aqui, ó? Onde podemos encontrar diferentes tipos de energia em nosso dia? Então, aí você vai pensar no seu dia, dentro da sua casa. Por exemplo, assistindo TV, jogando no celular, entendeu? Assistindo um filme na televisão, no computador, ligando um ventilador, um ar-condicionado, fazendo uma pipoca no micro-ondas. Então, você vai pensar no que você faz e vai citar aqui. Por isso que eu coloquei que é uma resposta pessoal. Aqui nessas perguntinhas, você vai escolher uma imagem, tá? Por exemplo, você vai escolher um liquidificador. Você vai colar ele, vai recortar e colar, ou vai desenhar, e baseado na figura que você escolher, você vai responder. O que é essa imagem? Você vai colocar liquidificador, sol, por exemplo, né? Televisão, aí você vai colocar televisão. Como é utilizada a energia nessa imagem? Descreva as principais características observadas. São respostas simples. Pessoal, tá me ouvindo? Sim. Sim. Tá, aí nessa aqui, ó, tá explicando certinho o vídeo que eu vou postar hoje. Para vocês fazerem, porque a energia, ela não é criada, ela não é destruída, ela é transformada, tá? Então, você vai usar essa formulazinha para descobrir toda energia produz trabalho, todo trabalho produz força, e toda força tem um deslocamento. Tem um vídeo massa que eu estou mostrando um banquinho, empurrando o banquinho, que explica detalhadamente, dá para entender certinho, certo? Aí aqui também eu estou explicando cada exercício no vídeo, 1, 2, 3, até 8, tá bom? Aí, aqui essa aula aqui, ó, tá sendo explicada no vídeo, e aí a live de hoje, aí semana que vem tem mais outras atividades. Agora, é o seguinte, alguém quer comentar alguma coisa, quer falar se gostou ou não, quer falar se vai querer outra live ou não, o que vocês querem falar? Professora, podia ser assim toda semana, assim que é legal. É, né? É melhor que Então, ficar porque mas tem gente que não tem computador, né? Celular, tem aluno que não tem. É. Por mim, eu faria mesmo, mas é difícil. Porque, igual, essa live vai ser gravada, mas aí depois tem que, né, tem gente que não consegue baixar. Pessoal, ó, um beijo, fiquem com Deus. Aí, sem ser, né? Porque agora a gente já vai fechar o bimestre. Aí, no começo do mês de maio, a gente faz outra live, combinado? Vai, responde? Tá bom, professora, tá bom. Então tá, beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau, gente. Interrompendo a gravação.